Nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Desde já eu quero trazer alguns versículos bíblicos que fala sobre céus, né? Às vezes nós falamos tanto de céus, mas não comprovamos, né, dentro da Bíblia. E nós queremos trazer alguns versículos que falam sobre os céus. Os primeiros versículos que eu quero compartilhar com vocês está em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o 21, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui dizendo que a nossa cidade está nos céus e nós esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me lembra muito bem quando Paulo escreve aos Filipenses, ou melhor, aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, eu acho que me falha a memória. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Deixa eu ver aqui o que fala aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Bem ligeiro aqui para os irmãos compreender. Louvado seja Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Que fala dessa forma. Estou procurando aqui para comprovar para os irmãos. Ele vai dizer assim, ó: Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso fala do arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nos transformará. Isso fala também do arrebatamento da igreja, que quando o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, né? E juntamente com eles nós encontraremos o Senhor nos ares, ou seja, no arrebatamento vai acontecer a nossa transformação. A Bíblia vai dizer que o corruptível vai se revestir da incorruptibilidade e o mortal vai se revestir da imortalidade. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o Senhor Jesus Cristo ele vai nos transformar para que possamos ir para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui também, lá em João capítulo 14, versículo 2, o próprio Senhor Jesus ele diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou vos preparar lugar. Ou seja, Jesus estava falando dos céus, né? Na casa de meu Pai, ele está falando dos céus, na morada do Altíssimo, aonde nós almejamos, desejamos ir para lá. Isso é a vontade de todo ser humano, é ir para o céu. Mas nós sabemos que para ir aos céus, nós precisamos ir no caminho chamado Jesus de Nazaré. Ele falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também ele vai falar sobre os céus lá em Mateus capítulo 6, versículo 20 e o 21. Ele vai dizer, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, nosso tesouro, se estiver nos céus, o nosso coração estará nos céus. Louvado seja Deus. Se o nosso coração está nos céus, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer, se vós já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas do alto, né? Não as coisas que são da terra, porque vocês já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. O nosso coração está
nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz o apóstolo Paulo: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiam ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Isso fala das coisas celestiais, né? Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu o coração do homem, são as que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Isaías, capítulo 66, versículo 1, louvado seja Deus, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Então, é aqui Isaías usado por Deus. Deus está falando na boca de Isaías, do profeta Isaías. E diz que o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Ou seja, o nosso Deus é tão grande, tão tremendo, que ele sentado no seu trono, os seus pés estão na terra. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão nos quatro cantos da terra. Ele contempla tudo o que se passa aqui na terra. Diz lá o salmista no Salmo 139, ele vai dizer que o Senhor nos sonda, né? Ele nos examina, ele nos esquadrinha, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele diz que ainda uma palavra não chegou na nossa boca, ele já está conhecendo toda. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, os céus é o trono do Senhor e a terra o escabelo dos seus pés. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, diz assim: mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te pediram, não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, aqui, 1 Reis capítulo 2, versículo 27, está revelando que habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Louvado seja Deus. Sabemos que Deus, ele é soberano. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e pela onisciência do Senhor, ele está em todos os, ou melhor, pela onisciência de Deus, ele conhece todas as coisas, e pela onipresença, ele está em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui, ele está aí onde você está. Deus está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. A única casa que Deus mora é a nossa casa, ou seja, a casa somos nós, né? Lá Paulo escreve aos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ele diz que nós somos o santuário de Deus e a morada do Espírito Santo, ou seja, Deus habita em nós, nessa casa, né? Casa, o nosso tabernáculo. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4 diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui fala exatamente dos céus. Então nós vamos concluir aqui em Apocalipse 21, 3 e 4. O Senhor está dizendo que eis aqui o tabernáculo de Deus, ou seja, o Senhor Jesus vai dizer que com os homens, né, ele vai habitar, ou seja, lá nos céus o Senhor vai estar ali, ó, conosco, né? Ele vai dizer que nós vamos ser o seu povo, ele vai ser o nosso Deus, ele vai limpar de nossos olhos toda lágrima. Isso fala de sofrimento, de angústia, de perseguição que nós passamos aqui na terra.
Lá no céu não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais tristeza, nem morte, porque lá vai ser uma vida eterna e a presença de Deus vai preencher todos os vazios, né? Não, lá não existirá mais sofrimento, porque o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa desejar ir aos céus. Mas eu quero dizer para você, só há uma via que conduz o homem aos céus. Essa via é o Senhor Jesus de Nazaré. Quer ir aos céus? Então ande por esta via. Jesus é o caminho. João 10,9 ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, que esta palavra possa te ajudar a você entender que os céus nos aguardam, os céus nos espera, que nós possamos almejar e desejar ir aos céus. Que Deus abençoe todos vocês. Olha, se alguém ainda não é inscrito no meu canal e está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, viu? Dê um like, compartilhe o vídeo, porque isso estará nos ajudando e você estará sendo abençoado por Deus e um cooperador da obra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.